Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 781. Hiroshi balançou a cabeça e disse, significa que eles tinham certeza de que Iwagakure não faria um movimento. Ou isso, ou eles têm um arranjo diferente para cuidar de Iwagakure caso eles ataquem. Os membros do conselho de Kusagakure se entreolharam, confirmando que não eram os únicos com tanta dificuldade em acreditar. Mesmo assim, ninguém tinha motivos para refutar as palavras do líder. Em meros segundos, eles experimentaram uma série de emoções. Estranhamente, a última emoção que sentiram foi alívio. De fato, eles estavam aliviados por terem aproveitado esta oportunidade para consertar seu relacionamento com Fujin. Uma guerra em larga escala não era o lugar apropriado para testar seus alunos. Então, Fujin os manteve fora do ataque à base dos rebeldes de Kusagakure. Ele não queria ver nenhum deles morrer para uma kunai ou shuriken perdida. Pelo contrário, as bases menores na Terra do Arroz apresentavam uma oportunidade perfeita para dar a eles alguma experiência. Sob a vigilância cuidadosa de Bunjiro e Fujin, eles participaram de quase todas as batalhas e mataram pelo menos uma dúzia de ninjas de Otogakure cada. Graças ao tempo que passaram sob os cuidados de Danzo, Fujin não precisou se preocupar com eles se ajustando à matança como Renjiro fez com seu esquadrão. No campo de batalha, seus 5 alunos eram como peixes soltos no mar. O ninja Oto disse com ódio, seus pirralhos amaldiçoados. Orochimaru-sama não os pouparia. Vocês podem pensar que venceram, mas ele nos vingará. Ha. Deixem o resto de suas vidas miseráveis com medo de não saber quando Orochimaru-sama os atacará. Apesar do tom ameaçador, não havia um pingo de medo nos rostos dos alunos de Fujin. Em vez disso, Yuji provocou. Você certamente tem muita confiança no seu chefe. É quase como se não tivéssemos destruído a base principal dele. Hehehe. A provocação de Yuji fez a raiva do ninja de Otogakure ir às alturas. Ele queria responder, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Afinal, o que Yuji disse era verdade. Memórias surgiram na mente do ninja de Otogakure. Algumas horas atrás, ele estava na base principal onde Orochimaru lidava com assuntos relacionados a Otogakure. Claro, devido aos ferimentos infligidos por Hiruzen, Orochimaru estava mais focado em cuidar de seus ferimentos em vez de administrar a vila escondida. Embora Fujin tivesse matado Kabuto e selado seu Edo Tensei, Orochimaru ainda tinha alguns ninjas médicos capazes que estavam trabalhando 24 horas por dia para curá-lo, desde que estivessem a uma distância considerável do nível de Kabuto. Apesar de não se apegar a nenhum subordinado, Orochimaru sentiu sua ausência. O ninja de Otogakure esperava que Orochimaru ficasse lá até que sua condição se estabilizasse. Mas ele se lembrou da mudança na expressão de Orochimaru quando soube que o exército de Konoha liderado por Suzuki Fujin havia encontrado sua base principal. Sem um momento de hesitação, Orochimaru decidiu abandonar a base. Ele escapou com alguns de seus subordinados enquanto enviava o resto em uma direção diferente para desviar a atenção dos ninjas de Konoha. A tática tirou Fujin de sua cola com sucesso, mas levantou dúvidas sobre as capacidades de Orochimaru nos corações de seus seguidores. Sua imagem divina caiu consideravelmente. Vendo a expressão hesitante no rosto do ninja de Otogakure, Yuji sorriu e continuou. Que tal você parar de sonhar e nos contar para onde seu líder fugiu como uma garotinha assustada? Vou ver. Sayaka o interrompeu. Chega de brincadeira. Concentre-se na missão. Nem preciso dizer que eles não tinham motivos para confiar em suas palavras. Por outro lado, suas memórias não contariam nenhuma mentira. Assim que se aproximaram dele para nocauteá-lo, um sorriso apareceu em seu rosto, alarmando os alunos de Fujin. O ninja de Otogakure pensou. É exatamente como Orochimaru-sama disse. Você quer ler minhas memórias? Ha. Fique à vontade. No momento seguinte, ele explodiu. Não foi uma simples explosão de etiquetas explosivas. Em vez disso, Orochimaru escreveu várias etiquetas explosivas nele antes de escapar. Seu corpo explodiu de dentro para fora, destruindo seu cérebro no processo. Ninguém mais conseguia ler as memórias de seu cérebro. Shoma murmurou nervosamente. Isso foi assustador. Ele quase nos pegou. Ikari concordou, sim. Se o sensei não tivesse nos ensinado a piscar sem selos de mão, estaríamos mortos. Takeshi murmurou, isso foi surpreendente. Não senti nenhuma etiqueta explosiva nele. Não havia nenhum. Em vez disso, os selos foram escritos diretamente em seu corpo. As 5 crianças viraram suas cabeças e viram Fujin parado logo atrás delas. Sayaka suspirou e murmurou, nós falhamos. Ele parecia o cara principal que eles deixaram para trás. Ele deve ter tido alguma informação sobre os movimentos de Orochimaru, e é por isso que ele explodiu. Fujin assentiu e disse, nunca se esqueça disso. Quando estiver no campo de batalha, seja em uma guerra total ou em uma missão de nível D, nunca menospreze seu oponente, nunca se regozije e nunca fique confiante demais. Se tivesse se concentrado em nocauteá-lo em vez de humilhá-lo, teria conseguido. Eles imediatamente ficaram desanimados. Apesar de terem se saído tão bem nos últimos 5 dias, eles erraram no final. O exército de Konoha havia compilado uma grande quantidade de informações de várias pistas obtidas pela leitura das memórias de centenas de ninjas para encontrar a localização da base principal. Não foi uma tarefa fácil. Se tivessem conseguido eliminar Orochimaru, teria sido uma grande conquista. Infelizmente, Orochimaru havia escapado e Konoha não tinha mais nenhuma pista. Yuji disse sinceramente, desculpe, sensei. Foi um erro meu. Bunjiro, que estava por perto, pensou bem. Matar Orochimaru era extremamente improvável de qualquer forma. Então não foi exatamente um erro enorme. Destruir todas as suas bases e forçá-lo a sair da Terra do Arroz são grandes conquistas por si só. A vingança pelo ataque à nossa vila pode ser considerada completa. Konomi e seus subordinados tiveram o mesmo pensamento. Para a surpresa deles, Fujin disse sem rodeios, foi. Os olhos de Konomi tremeram enquanto ela pensava, ele precisa ser tão duro? Aquele garoto tem apenas 10 anos.
Todos eles se saíram esplendidamente na batalha. Além disso, é óbvio que ele estava planejando se explodir. Ele estava apenas esperando o momento certo. Sem um genjutsu poderoso ou um bom ataque surpresa, era impossível capturá-lo vivo. Mesmo assim, Orochimaru não deixaria tal vulnerabilidade para trás. Fujin continuou, no entanto, existem alguns outros meios dos quais você ainda precisa estar ciente. Os alunos de Fujin ficaram confusos e olharam para seu sensei. No entanto, Fujin já havia desaparecido. Eles rapidamente voltaram o olhar para o local da explosão, onde Fujin estava de pé ao lado dos restos mortais do ninja de Otogakuri. Para sua surpresa, o chakra fluiu pela palma direita de Fujin e ele fez um gesto de agarrar. O que é isso? Takeshi murmurou inseguro. Como outros, ele notou Fujin fazendo um gesto de agarrar, mas parecia que Fujin apenas agarrou o ar. No entanto, Takeshi podia ver outra coisa. Não estava claro, mas parecia que Fujin estava segurando algo. Fujin perguntou surpreso. Você consegue ver? Takeshi respondeu, não claramente. É que parece mais espesso do que apenas ar ou ventos. Um pouco como névoa, mas também não é isso. Suas palavras surpreenderam seus colegas, que perguntaram, o que você quer dizer? Takeshi não tinha certeza, mas Fujin disse, parece que vocês têm algum talento na liberação Yin. Ou isso ou o resto de vocês tem relaxado no treinamento de manipulação Yin e Yang. Fujin olhou para os outros 4, que tremeram involuntariamente. Ikari disse rapidamente, tenho certeza de que é o talento de Takeshi, sensei. Yuji imediatamente acrescentou, ela está certa. Nós não relaxamos, sensei. Fujin disse, bem, com certeza, vou dobrar seu treinamento nesse aspecto para que vocês 4 possam alcançar Takeshi. Bunjiro e Konomi assistiram sem palavras enquanto os 4 alunos restantes de Fujin olhavam para Takeshi com olhos cheios de reclamações. Desnecessário dizer que nenhum deles ousou expressar suas reclamações. Eles tinham certeza de que Fujin as triplicaria se o fizessem. Takeshi suspirou aliviado internamente pensando que estava seguro. Infelizmente para ele, Fujin continuou, só para o caso de eles não terem sido preguiçosos e você ser apenas talentoso, seu treinamento será dobrado também, Takeshi. Afinal, seria constrangedor se outros o alcançassem nos aspectos em que você é talentoso, certo? Era a vez de Takeshi sofrer. O pobre garoto só conseguia assentir obedientemente, não importava o quão relutante ele estivesse. Seus colegas estudantes observavam sua miséria com alegria. Enquanto eles iriam sofrer, definitivamente era melhor quando todos eles sofriam juntos. Os olhos de Konomi tremeram quando ela percebeu. Não é de se admirar que eles sejam tão fortes. Fujin explicou, de qualquer forma, o que estou segurando é a alma deste ninja. Esta é uma aplicação de uma técnica criada por Lord II e depois aprimorada por Katudan. Embora seja um pouco complicada e muito perigosa, esta técnica pode ser usada para ler memórias também. Felizmente a alma leva algum tempo para partir depois que o corpo morre. Fujin começou a ler suas memórias diretamente de sua alma enquanto outros observavam com uma expressão impassível. O mesmo pensamento passou por suas mentes então, mesmo que ele tenha destruído seu cérebro, foi um sacrifício inútil? O ninja de Otogakuri nunca poderia esperar que seus restos mortais seriam olhados com pena pelos mesmos ninjas de Konoha que ele tentou matar. Capítulo 782. Está tudo bem, Orochimaru-sama? Enquanto Fujin lia as memórias dos ninjas de Otogakuri, o grupo de Orochimaru estava focado em fugir. No entanto, Kimimaro notou uma mudança repentina na expressão de Orochimaru. Orochimaru respondeu, o grupo que deixamos para trás foi eliminado. O humor do grupo diminuiu um pouco. Nos últimos dias, suas forças sofreram muito. Não só o ataque foi inesperado, mas os ninjas de Konoha não mostraram um pingo de misericórdia durante a operação. Kimimaro disse, não importa. Contanto que você possa se recuperar, nós nos ergueremos novamente, Orochimaru-sama. Orochimaru pensou, eu não poderia me importar menos com aqueles tolos inúteis. Eles serviram ao seu propósito ao proteger minha rota de fuga. No entanto, por que Manda não respondeu às minhas invocações? Eu não consigo invocar nenhuma cobra. Aconteceu alguma coisa com a caverna Ryushi ou isso também é consequência do golpe do sensei? Amashi, o ninja médico que tentou curar Orochimaru, concordou. Ele está certo, Orochimaru-sama. Embora nossas forças aqui tenham sido destruídas, a verdadeira fundação de Otogakuri é você. E Konoha só pode sonhar em matá-lo. Além disso, um sorriso irônico apareceu em seu rosto quando ele disse, finalmente temos uma pista sobre Tsunade. Nada mal, você percorreu um longo caminho. Não pensei que você duraria tanto tempo contra mim ou seria capaz de me machucar. Kajero disse com uma pitada de surpresa e respeito em sua voz. Um grande corte podia ser visto em sua bochecha esquerda, quase expondo seus dentes. Seu braço direito também estava sangrando. Diante dele, Illumi também não estava em um bom estado. Sua respiração estava muito mais áspera. Vários cortes se abriram em seu corpo enquanto seu braço esquerdo havia sido eletrocutado não muito tempo atrás. Kajero acrescentou, não importa. Mesmo que eu não consiga te matar sozinho, eu farei isso em breve. Quando Tsushiro terminar com o garoto Hyuga, será sua vez. Illumi riu e disse, parece que você cometeu um erro de cálculo. Kajero balançou a cabeça e disse, é porque vocês, ninjas de Konoha, são muito arrogantes. Se seu comandante tivesse feito um movimento, já teríamos sido eliminados. No entanto, ele acha que é abaixo dele lutar contra nós. Claro, se ele fizer um movimento agora, então ainda será o mesmo resultado. Mesmo se eu matar você, provavelmente não mudaria o resultado desta guerra. No entanto, Illumi o interrompeu e disse, não, você parece ter calculado mal quem é o general mais fraco. Uma carranca apareceu no rosto de Kajero. De repente seus olhos se arregalaram e ele rapidamente se virou e disparou jatos de água afiados. Para seu choque, a pessoa se movendo em sua direção era ninguém menos que Oka. Ele pensou, ele lidou com Tsushiro tão rápido? Porra, foi isso que Illumi quis dizer. Ao contrário de Illumi e Konomi, Oka não era um Jounin de elite oficialmente.
Portanto, Kagero esperava que ele fosse o mais fraco dos 3 generais e presumiu que ele só recebeu a posição devido à sua proximidade com Fujin e Enjiro. Como tal, ele queria que Tsushiro o matasse enquanto ele mataria um dos outros 2. Ele sabia que eles ainda perderiam, mas matar 2 dos generais de Konoha enviaria uma mensagem por toda a Terra da Grama, que era o objetivo de Kagero. Infelizmente, ele cometeu um pequeno erro de cálculo, como Illumi disse. Oka desviou dos jatos de água e disse: "Você está no meu alcance." 8 trigramas, técnica das 64 palmas. Kagero xingou merda. Não consigo lutar com ele de perto. Chakra se reuniu em volta de suas mãos e se transformou em ventos. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma árvore apareceu sob ele e o prendeu mais uma vez. Ele imediatamente interrompeu seu chakra, mas aquele pequeno atraso foi tudo que Oka precisava. Fuji encerrou o punho, esmagando a alma enfraquecida do ninja de Otogakuri e enviando-o para a vida após a morte. Konomi perguntou: "Você encontrou o caminho que Orochimaru tomou, comandante?" Fujin respondeu: "Ele disse que estava indo para uma base que ele tem na parte sul da Terra das Águas Quentes." Bunjiro, os alunos de Fujin e os outros ninjas de Konoha ao redor de Fujin ficaram surpresos. Eles não esperavam que ele encontrasse uma pista. Apenas Konomi estava um pouco duvidosa. Mesmo assim, ela disse: "Isso é bom, vou reorganizar o exército e vamos para lá imediatamente." Entretanto, Fujin balançou a cabeça e disse: "Não se incomode." Sayaka perguntou confusa: "Por que não, sensei?" Fujin riu e perguntou: "Se você estivesse fugindo de um inimigo que pode facilmente matá-lo, você contaria a todos para onde está indo." Sayaka corou por ignorar algo tão simples. Ela disse: "Eu não pensei nisso. Eu não faria isso." Orochimaru deveria ter dado a ele informações erradas para nos enganar ou nos atrair para alguma armadilha. Fujin assentiu e disse: "Seja o que for, não vale a pena o esforço de investigar." Konomi concordou com a análise de Fujin. Ela perguntou: "Isso significa que essa operação finalmente acabou?" Fujin respondeu: "Quase. Você enviou forças para investigar a área que eu ordenei?" Konomi assentiu e respondeu: "Sim, nossas forças parecem ter descoberto alguns vestígios, mas não encontraram ninguém." Fujin respondeu: "Bom, eu mesmo vou investigar." "E o daimyo da Terra do Arroz?" Ele respondeu. Konomi respondeu: "Sim, ele concordou com todas as nossas exigências. Ele até expressou ânsia de conhecê-lo. Nem preciso dizer que o daimyo abandonou o país e escapou quando Orochimaru assumiu a Terra do Arroz. Embora respeitasse os samurais, ele não tinha confiança na força deles para protegê-lo de Orochimaru. Embora matar um daimyo resultasse em outros daimyos exercendo sua influência nas vilas escondidas para agir contra o culpado, ele não achava que Orochimaru se importaria em ser caçado. Com Orochimaru continuamente fortalecendo seu domínio sobre o país, ele tinha dado esperança completamente. No entanto, a operação repentina de Fujin acendeu suas esperanças. Ele ainda estava desconfiado dos planos de Konoha, mas quando recebeu um pergaminho de Fujin, ele concordou com todas as condições sem um segundo de hesitação. Yuji deu uma risadinha e perguntou maliciosamente: "Vamos tomar conta da Terra do Arroz?" Suas risadas foram abafadas quando todos os ninjas veteranos o encararam. Ele se perguntou: "Por que eles estão me encarando desse jeito?" Bunjiro tossiu e disse: "Yuji, você nunca deveria dizer coisas assim abertamente. Se alguém ouvir, pode criar vários problemas diplomáticos." Não querendo atrair problemas desnecessários, Yuji assentiu obedientemente. No entanto, todos ficaram sem palavras quando Fujin disse: "Não se preocupem, eu tive a mesma ideia." Os olhares se transferiram de Yuji para Fujin enquanto os ninjas de Konoha gritavam em seus corações: "Mesmo que você tenha essa ideia, não diga isso em voz alta." Fujin suspirou e acrescentou: "Infelizmente, Shikaku-san se opôs à ideia, pois isso cortaria algumas rotas importantes." Konomi pensou: isso vai cortar o caminho entre o País da Terra e a Terra do Relâmpago, o que significa que as duas vilas vão concentrar toda a sua força em Konoha. Isso tornaria as coisas muito desvantajosas para nós." Ela perguntou: "Você vai se encontrar com o daimyo?" Fujin respondeu: "Não, peça a vila para enviar uma equipe diplomática. Eu cuido dessas pragas agora." Ele fez o quê? Assim como o resto do mundo, o Conselho de Konoha ficou chocado com a mudança repentina de eventos. Exceto por Shikaku, ninguém estava ciente das ações de Fujin na Terra do Arroz. Na verdade, todos tinham a impressão de que ele estava liderando o exército de Konoha na Terra da Grama. Omura perguntou em tom preocupado: "Se Fujin é a Terra do Arroz, então quem está impedindo Iwagakuri na Terra da Grama?" Shikaku respondeu: "Eu calculei que o terceiro Tsuchikage não faria um movimento sem provocação. Além disso, a natureza ultrajante desse movimento é um impedimento em si." Todos no conselho concordaram. O movimento era tão estranho e ultrajante que forçaria qualquer um a analisá-lo uma dúzia de vezes antes de fazer o movimento. E quanto mais eles exploram, mais equívocos eles desenvolverão. Era exatamente o que Onoki sentia. Quanto mais ele pensava, mais esquemas nefastos ele descobria, mesmo que não houvesse nenhum. Afinal, quem acreditaria que uma vila liderada por gente como Hiruzen e Danzo não teria centenas de esquemas obscuros funcionando continuamente? O trabalho deles, junto com o que seu sensei fez, deixou tantas cicatrizes nos inimigos de Konoha que eles olhariam para isso com desconfiança, mesmo que um santo liderasse por uma década. Hiromasa suspirou e murmurou: "Como esperado de você, Shikaku. Sua mente sempre me surpreende." Shikaku riu e disse: "Essa não foi ideia minha. Fujin sugeriu. Eu apenas dei a permissão." Suas palavras mais uma vez surpreenderam o conselho. Inoishi disse pensativamente: "Se esse é o caso, então ele é muito bom em criar estratégias." Shikaku assentiu sim. Sua perspicácia estratégica é muito alta. Ele é um natural em descobrir caminhos que beneficiariam a vila ou seriam muito dolorosos para nossos inimigos. O único problema é que as ideias que ele tem são geralmente de altíssimo risco por natureza. No entanto, elas também têm altas recompensas, o que as torna aceitáveis se forem bem executadas, como neste caso. Capítulo 783.
todos entenderam as palavras de Shikaku. Embora a decisão repentina de Fujin de atacar a Terra do Arroz tenha sido muito boa, ela tinha várias armadilhas. Qualquer uma delas poderia forçar Konoha a uma posição difícil. A primeira armadilha foi a informação. O exército de Konoha era vulnerável na Terra da Grama, pois um exército Iwagakuri muito mais forte estava perto de sua localização. Então, era importante que ninguém soubesse sobre a manobra de Fujin e o fato de que ele estava na Terra do Arroz. Considerando que até mesmo o conselho de Konoha estava no escuro, Fujin fez um ótimo trabalho nisso. A segunda armadilha eram as forças de Otogakuri. Fujin tinha que garantir que elas fossem eliminadas. Se ele falhasse em eliminar bases suficientes ou matar ninjas suficientes ou se suas forças fossem repelidas por sua resistência, seria um golpe enorme para a reputação de Konoha. Em vez de dissuadir seus inimigos, o fracasso os encorajaria. O pior cenário seria se as forças de Konoha estivessem envolvidas em uma guerra complicada na Terra do Arroz. Se tivessem sido forçados a enviar reforços, Komogakuri e Iwagakuri poderiam ter decidido arriscar. No entanto, Fujin tinha feito isso perfeitamente. Onoki tinha agido como ele e Shikaku previram. Portanto, Konoha agora podia aproveitar as recompensas do movimento ultrajante. Destruir Otogakuri teve implicações de longo alcance. Quase todas elas foram benéficas para Konoha. A única desvantagem real era que as outras vilas seriam mais cautelosas com Konoha na próxima grande guerra. No entanto, isso era bastante comum para Konoha, e não mudou nada. Mesmo sem esse incidente, o conselho fez planos para lidar com todas as 4 grandes vilas enquanto cooperava com as vilas menores. A ausência de uma vila menor hostil em sua fronteira tornou esse planejamento mais fácil. O conselho imediatamente começou a se preparar para as consequências das 2 operações. Eles formaram uma equipe diplomática e os enviaram para a Terra do Arroz. Embora Konoha não anexasse a Terra do Arroz, o daimyo ficaria para sempre em dívida com Konoha e Fujin. O conselho não deixaria passar tal oportunidade. Nos próximos dias, a Terra do Arroz seria subserviente à Terra do Fogo, quase semelhante a um estado vassalo. Enquanto o conselho de Konoha se ocupava em tornar isso uma realidade, os ninjas de Komogakuri montaram um acampamento na costa norte da Terra das Águas Quentes. Em uma tenda, Darui perguntou preocupadamente: quantos ninjas retornaram? Samui respondeu: até agora apenas 36 retornaram. Os 294 restantes devem estar a caminho. Se aconselhou: acabamos de enviar o pedido. Vai levar algum tempo. Darui murmurou: eu sei. É só que tenho um mau pressentimento. Quando as forças de Konoha se moveram para a Terra da Grama, a intensificou seus esforços na Terra do Arroz. Ele acreditava que Orochimaru ainda era leal a Konoha e queria cortar suas asas eliminando um dos estudantes do terceiro Hokage. Como tal, ele enviou mais de 300 ninjas para investigar a localização de suas bases. Ele também despachou a equipe Darui junto com Yujito para supervisionar a operação e lidar com a situação caso as coisas esquentassem. Além disso, ele estava planejando fazer um movimento ele mesmo assim que tivessem informações concretas. No entanto, diferente de sua expedição anterior, ele planejou deixar Bi ficar na vila caso Akuro decidisse aparecer mais uma vez. No entanto, a presença do exército de Konoha pegou a liderança de Komogakuri desprevenida. Também levantou dúvidas sobre suas especulações sobre as lealdades de Orochimaru. Ai ordenou uma retirada imediata de suas forças. No entanto, as coisas estavam preocupantes para Komogakuri. Suas forças estavam ativas na Terra do Arroz por mais de uma semana, mas eles não receberam uma única mensagem sobre a presença de ninjas de Konoha na Terra da Grama. Isso era um grande motivo de preocupação para Komogakuri. Afinal, as memórias dos ninjas desaparecidos e as ações de Akuro ainda estavam frescas nas mentes dos cidadãos de Komogakuri. Se eles sofressem mais perdas sem nada para mostrar, o caos explodiria mais uma vez e a posição de Ai se tornaria ainda mais fraca. Se estava prestes a tranquilizar Darui quando ele de repente ficou alerta. Darui perguntou: o que você sentiu? Se respondeu: isso é estranho. Eu senti 11 ninjas vindo em nossa direção. Eu não estou familiarizado com nenhuma das assinaturas de chakra deles. No entanto, um deles parece estranhamente familiar, mas eu não consigo identificar quem é. Darui, Samui e Yujito franziram a testa. Darui disse: vamos dar uma olhada. Os ninjas imediatamente piscaram. A alguma distância, Orochimaru franziu a testa e perguntou: de quem era aquele campo de chakra? O sensor em seu grupo respondeu: Orochimaru-sama, não consigo sentir ninguém ainda. Orochimaru franziu a testa. Isso significa que o sensor é melhor que ele. No entanto, quem poderia ser? É Konoha? Mas como eles poderiam saber que eu estava planejando escapar nessa direção? Não, algo está errado. O sensor falou de repente: Orochimaru-sama, eu posso sentir algumas assinaturas de chakra. Há 4 correndo em nossa direção e todos eles parecem fortes. Eles são provavelmente de um ninja elite. Um deles tem uma assinatura de chakra especialmente forte. O grupo de Orochimaru ficou surpreso. Se Orochimaru estivesse em boas condições, eles não se importariam com tal grupo. No entanto, eles estavam preocupados agora. Kimimaru perguntou: Orochimaru-sama, o que fazemos? Orochimaru respondeu imediatamente: não há ganho em lutar agora. Pelo contrário, há muito a perder. Evite-os. Todos concordaram. Estavam prestes a sair quando o sensor disse severamente: Orochimaru-sama, eles já estão aqui, e eu posso sentir mais 36 ninjas o seguindo, embora eles não sejam tão fortes. Se sentiu que o grupo de Orochimaru havia parado de se mover. Ficando desconfiado, Darui ordenou que o grupo piscasse continuamente, alcançando-os antes que pudessem recuar. Claro, quando eles pousaram na frente do grupo de Orochimaru, eles tiveram uma surpresa. Os olhos de Darui se arregalaram quando ele exclamou: Orochimaru? Se perguntou: o que ele está fazendo aqui? Samui imaginou: ele correu para cá enquanto escapava das forças de Konoha? Yujito riu e provocou: você não parece bem, Orochimaru. Quem imaginaria que um dos Sannin lendários de Konoha veria um dia desses?
Hehehe. A provocação de Yujito foi certeira. Mesmo que Orochimaru tenha enganado o exército de Fujin e escapado com sucesso, isso não mudou o fato de que foi extremamente humilhante. Um mês atrás, isso teria sido impensável para Orochimaru. Infelizmente, ele cruzou muitas linhas, forçando Hiruzen a parar de mostrar misericórdia. Lembrando-se de seu estado, Orochimaru controlou seu temperamento. No entanto, ele sabia que não podia parecer fraco. Ele respondeu provocativamente: eu pensei que estava enganado antes, mas parece que eu estava certo. Eu me pergunto por que tantos ninjas de Komogakure estão correndo para fora do meu país. Você não teria medo do ninja liderando as forças de Konoha, teria? As expressões dos ninjas de Komo ficaram sombrias. Assim como as palavras de Yujito, as palavras de Orochimaru também continham uma verdade humilhante. Antes que pudessem responder, Orochimaru continuou: já que nós dois temos problemas com Suzuki Fujin, por que não colaborar? Eu sei exatamente onde ele está agora. Você pode alcançá-lo se mover imediatamente. Afinal, você quer justiça para centenas de seus ninjas desaparecidos, não é? Darui e os outros franziram a testa. Eles se perguntaram: Orochimaru sabe de algo sobre esse incidente? Ou ele está apenas jogando lama em Fujin para nos enfurecer e forçar um conflito entre Konoha e Komogakure? Enquanto Darui e outros tinham certeza de que Fujin estava envolvido de alguma forma, eles não tinham certeza até que ponto ele estava envolvido. Mais importante, eles não tinham certeza se Orochimaru sabia de algo ou não. De qualquer forma, eles não tinham forças para confrontar Fujin e o exército de Konoha na Terra da Grama. Então, eles só podiam se concentrar naqueles na frente deles. Se perguntou suavemente: o que fazemos? Darui suspirou e sussurrou: só há uma coisa que podemos fazer. Sua expressão de repente ficou séria enquanto ele rapidamente fazia sinais de mão e dizia alto: Orochimaru, temo que você terá que ficar conosco como convidado. Já que você sabe sobre nossos ninjas desaparecidos, não posso deixá-lo ir. Liberação de tempestade, jutsu de circo laser. Enquanto as forças de Komogakure confrontavam Orochimaru, que infelizmente tinha ido direto para eles, grandes áreas na Terra do Arroz ainda estavam queimando. Em uma área que não foi tocada pelas chamas, 2 indivíduos permaneceram sem se incomodar com a destruição. Um deles murmurou: os ninjas de Konoha estão correndo cada vez mais por esta área. Podemos finalmente matá-los, meu chapa? Seu parceiro respondeu em um tom irritado: há muitos deles. Isso vai atrair muita atenção. Sem mencionar os dois imediatamente pularam para longe quando algumas balas de ar furtivas pousaram em seu local anterior e perfuraram alguns buracos no chão. Eles viraram suas cabeças para ver de onde as balas foram disparadas. Seus olhos pousaram em um jovem parado em um galho e olhando para eles. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava: e eu não pensei que encontraria Sasori da Areia Vermelha aqui. Que honra! Capítulo 784. E não pensei que encontraria Sasori da Areia Vermelha aqui. Que honra! Fujin estava genuinamente feliz. Ele não conseguia nem esconder o brilho nos olhos. Na última vez que se encontraram, Sasori tinha dado um belo presente a Fujin. Fujin até trocou um pouco com Hiruzen e colocou as mãos em um jutsu de nível S muito útil. Embora ele ainda não estivesse muito confortável em lidar com as outras marionetes, não havia razão para recusar outro presente generoso. Ele não conseguia deixar de se perguntar se Sasori lhe daria a lendária marionete do terceiro Kazekage durante seu segundo encontro. Um arrepio percorreu a espinha de Deidara enquanto ele tremia involuntariamente e se perguntava: eu nunca vi um olhar tão apaixonado. Por que ele está encarando Sasori dessa maneira? É quase como se ele tivesse encontrado um grande tesouro. Sasori, apesar de ter mudado seu corpo para uma marionete, imediatamente perdeu a paciência. Desnecessário dizer que ele já havia conectado os pontos quando Zetsu relatou as habilidades de Fujin. No entanto, ele nunca imaginou que Fujin olharia para ele de uma maneira tão descarada em seu segundo encontro. Não havia um pingo de dúvida em sua mente de que Fujin queria roubar mais de suas marionetes. Ele xingou: foi você, não foi, Suzuki Fujin. Foi você quem roubou meus fantoches. Os ninjas de Konoha que estavam seguindo Fujin ficaram estupefatos. Nenhum deles jamais imaginou que seu comandante seria acusado assim por um ninja desonesto. Konomi se perguntou: que diabos? Ele roubou marionetes de Sasori? Isso é possível? Não é de se espantar que ele esteja tão bravo. Posso sentir sua sede de sangue. Para a surpresa dos ninjas de Konoha, Fujin imediatamente respondeu agressivamente: besteira. Esta é a primeira vez que vejo você. Não tente manchar a reputação dos ninjas de Konoha sem nenhuma prova. As palavras de Fujin confundiram os ninjas de Konoha. Eles se perguntaram quem estava mentindo. Enquanto eles normalmente acreditariam em seu comandante, eles não viam razão para Sasori fazer uma mentira tão ridícula. Até Deidara ficou confuso. Ele pensou: uma resposta tão apaixonada quase me faz acreditar nele. No entanto, o que era o brilho em seus olhos antes? Não, Sasori deveria ser o único a dizer a verdade. Ainda assim, roubar seus fantoches. Que lunático! Diferentemente dos companheiros confusos, Sasori ficou ainda mais enfurecido. Fujin não só o humilhou ao interferir em sua missão, derrotando seus fantoches e roubando seus bonecos inestimáveis, mas também se recusou a levar o crédito por qualquer uma dessas conquistas. Por um momento, Sasori não tinha certeza do que era mais humilhante. Uma dúzia de marionetes apareceu de repente ao redor de Sasori, e ele disse: não importa se você mente ou não. Eu vou refinar você e transformá-lo em minha próxima marionete. Ao ver os bonecos, os ninjas de Konoha ficaram um pouco nervosos. Sasori pode ter se tornado um rebelde há mais de uma década, mas sua reputação ainda permanecia. Ninguém queria lidar com suas inúmeras, imprevisíveis e venenosas armadilhas. Felizmente Fujin ordenou: recuem. Eu cuido desses dois. Não cheguem perto do nosso campo de batalha. Os ninjas de Konoha sentiram e recuaram imediatamente. Enquanto alguns estavam preocupados com Fujin, aqueles que o viram lutar na arena estavam confiantes em suas habilidades.
Deidara colocou as mãos na bolsa e começou a comer argila com as bocas nas mãos enquanto olhava para os ninjas em retirada. No entanto, antes que ele pudesse fazer um movimento, Sazori disse: "Deixe-os ir. Não podemos nos dar ao luxo de nenhuma distração contra ele." Deidara franziu a testa e perguntou: "Não seria melhor se o forçássemos a proteger seus aliados mais fracos?" Sazori respondeu: "Não, ele não é suave como as gerações recentes de ninjas de Konoha. Ele é tão implacável quanto as gerações mais velhas." Sazori moveu alguns dedos, lançando várias agulhas venenosas em Fujin. No entanto, uma brisa surgiu bloqueando-as com facilidade. Logo depois, Fujin expeliu grandes quantidades de chakra, imediatamente se transformando em ventos. Sazori e Deidara recuaram enquanto Sazori avisava: "Não o subestime e tome cuidado com esses ventos. Se você entrar no alcance deles, você morrerá." Deidara ficou surpreso. Ele não esperava que Sazori controlasse sua raiva tão facilmente e tivesse uma opinião tão alta de Suzuki Fujin, apesar de ter sido humilhado segundos atrás. Enquanto Sazori estava indubitavelmente bravo, ele claramente se lembrava de quão inúteis seus fantoches eram contra a técnica de Fujin. Foi a primeira vez em sua vida que ele foi derrotado tão facilmente. Como tal, Sazori tratou Fujin como seu maior inimigo em vez de com desdém. O domínio do vento tomou forma enquanto Fujin avançava. Várias lâminas de vento voaram em direção a Sazori e Deidara enquanto Fujin perguntava em voz alta: "Você não fugiria depois de me acusar? Fugiria Sazori?" Liberação de lava, jutsu de aparição derretida. Liberação de água, jutsu da grande cachoeira. Em alto mar, 2 jutsus supercarregados se chocaram. Os ninjas da facção Mizukage deram um suspiro de alívio. Eles estavam lutando contra as forças rebeldes quando Terumimei apareceu de repente no campo de batalha e lançou uma onda massiva de lava neles. Eles foram pegos completamente desprevenidos. Felizmente, antes que a lava pudesse alcançá-los, um jutsu de água igualmente forte a deteve. Mei virou a cabeça e disse: "Mangetsu, eu não esperava que você estivesse aqui." Mangetsu riu. Eu estava a caminho do campo de batalha principal quando tive a sensação de que algo estava errado. E pensar que você apareceria neste campo de batalha. Se você vencer aqui antes que o campo de batalha principal seja resolvido, você poderia mover essas forças para flanquear nosso exército principal. Uma manobra desagradável de fato. Mei suspirou e perguntou suavemente: "Por que você continua servindo ao quarto Mizukage, Mangetsu? Seu reinado não causou nada além de dor a Kirigakure. Una forças comigo. Juntos, podemos resolver a guerra rapidamente e acabar com o sofrimento do nosso povo." Mangetsu agarrou Shibuki e respondeu: "Você não só traiu a vila, mas também está tentando me convencer a fazer o mesmo. Por que você não para com essa resistência inútil e se rende? Isso trará paz ao país." Além disso, um sorriso irônico apareceu em seu rosto quando ele perguntou: "Você acha que Lord Quarto é tão fraco?" A expressão de Mei ficou sombria. Ela sabia muito bem o quão forte Yagura era. Ninguém em Kirigakure tinha força para derrotar um Jinchuriki perfeito. Os rebeldes o haviam evitado até então. No entanto, eles eventualmente teriam que enfrentá-lo para vencer a guerra civil. Mas isso era um problema para mais tarde. Neste mar, Terumimei, a ninja mais forte do acampamento rebelde, e Ozuki Mangetsu, o ninja mais forte depois do quarto Mizukage na facção Mizukage, se enfrentaram em uma batalha épica. Isso tudo é muito conveniente. Vou eliminar vocês dois ao mesmo tempo. Em uma pousada, Jiraiya enfrentou Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami para proteger Naruto e Sasuke. 2 dos ninjas mais fortes de Konoha estavam enfrentando um par de membros da Akatsuki cada um ao mesmo tempo. Merda! Estamos completamente em desvantagem. Se isso continuar, seremos eliminados. Até Orochimaru-sama pode ser capturado por Komogakure. Se isso acontecer, Kimimaro analisou severamente enquanto tossia sangue. Darui era extremamente forte sozinho e era apoiado por 2 Junins de elite. No entanto, foi Yujito quem fez os subordinados de Orochimaru se sentirem impotentes. O Jinchuriki quase perfeito era forte demais para eles. Mesmo em seu auge, Orochimaru não a levaria de ânimo leve. Para piorar a situação, mais 36 ninjas de Komogakure se juntaram à batalha. Enquanto faltava força, eles tiraram a vantagem numérica dos subordinados de Orochimaru e os colocaram em grande desvantagem, mesmo nesse aspecto. Em apenas alguns minutos, 4 dos subordinados de Orochimaru sacrificaram suas vidas. Dança da muda de Samambaia. Kimimaro cravou seu braço direito no chão e brotou uma floresta de ossos ao redor dele. Milhares de lâminas de ossos se ergueram do chão, perfurando vários ninjas de Komogakure. Devido à sua forma massiva, até mesmo o manto ao redor de Yujito foi perfurado. Kimimaro bufou enquanto dizia: "Eu vou impedi-los, Orochimaru-sama. Você deve escapar." Orochimaru imediatamente saiu com o resto de seus subordinados. Se Kimimaro estivesse em boas condições, havia alguma esperança de que ele saísse vivo. Infelizmente, sua condição só piorou após o golpe final de Rasa. Mesmo sem essa batalha, ele não tinha muito tempo de vida. Orochimaru só conseguia suspirar com a rapidez com que ele perdia seus subordinados mais confiáveis. Kabuto, Guren e o Quarteto do Som, todos tinham morrido devido aos seus planos de atacar Konoha. E agora, Kimimaro estava prestes a se juntar a eles. Como fomos de caçar aquela cobra para lutar contra esse monstro? Minha arte não tem efeito sobre ele. Os pássaros simplesmente explodem sempre que entram naqueles ventos. Nem mesmo as ondas de choque das explosões o alcançam. Suspeito que ele possa repelir até mesmo C4 Karura. Deidara suspirou impotente. Capítulo 785.
Deidara estava se sentindo impotente e irritado com o domínio do vento de Fujin. Ele não conseguia deixar de se lembrar dos eventos que o colocaram nessa situação. Ele e Sasori estavam procurando por Orochimaru para eliminá-lo sob as ordens de Nagato. Eles encontraram com sucesso sua base principal antes mesmo que as forças de Konoha a localizassem. No entanto, eles foram enganados assim como as forças de Konoha pelo pequeno esquema de Orochimaru. Como eles não eram tão bons quanto os ninjas de Konoha em rastreamento, sua velocidade era mais lenta. Antes que pudessem encontrar a unidade de sacrifício, o lugar foi inundado por ninjas de Konoha, prendendo-os na área também. Como não tinham razão para matar centenas de ninjas de Konoha e atrair atenção desnecessária, eles permaneceram escondidos. Em circunstâncias normais, os ninjas de Konoha não os teriam encontrado. Infelizmente para eles, o exército era liderado por ninguém menos que Fujin, que achou estranho que os ninjas de Konoha não pudessem detectar as duas perturbações no espaço que ele estava sentindo com sua técnica de detecção de tempo e espaço. Nos poucos minutos em que eles se enfrentaram, Sasori garantiu que seus fios de chakra não entrassem no domínio do vento, permitindo que ele mantivesse o controle de suas marionetes. Infelizmente, era quase impossível atingir Fujin a 50 metros de distância. Qualquer armadilha surpreendente em suas marionetes seria muito lenta para alcançá-lo. Sem mencionar que os ventos simplesmente anulariam todos os seus ataques. Até gases venenosos eram contidos pelos ventos. Pelo contrário, Fujin destruiu as dezenas de marionetes que Sasori controlava. Dito isso, não era como se Sasori não tivesse ganhos. Quanto a Deidara, ele passou pela metade de sua argila explosiva para ter uma ideia do domínio do vento. Enquanto eles ganharam alguma informação, eles falharam em infligir um único arranhão em Fujin. No entanto, a inteligência era um aspecto crucial nas batalhas ninja. Enquanto Deidara ainda era muito jovem e inexperiente, a mente analítica de Sasori rapidamente calculou maneiras de combater o jutsu absurdo. Ele pensou que controle notável sobre os ventos. Nunca vi ninguém nem remotamente perto desse nível de maestria em manipulação do vento. À primeira vista, essa técnica é completamente invencível. No entanto, toda técnica tem fraquezas. Sua fraqueza deve ser a habilidade de Pen e Kizami de absorver chakra. Infelizmente, nenhum dos dois está aqui. Felizmente, ainda há várias outras deficiências. Embora a técnica seja muito forte, ela restringe severamente seu movimento. Ele não pode mover o domínio do vento junto com ele em uma velocidade rápida. Caso contrário, já estaríamos presos dentro dele. Além disso, o domínio do vento não se estende para o chão por razões óbvias. Então, ele não consegue conter ataques subterrâneos tão facilmente. No entanto, Zetsu disse que ele também demonstrou a habilidade de voar. Ele poderia evitar ataques subterrâneos dessa forma, mas isso aumentaria seu consumo de chakra, o que é outra fraqueza desse jutsu. Embora pareça que o domo é feito inteiramente de ventos, ele contém uma grande quantidade de seu chakra que ele usa para controlar os ventos. Enquanto meus venenos e armas não têm efeito sobre ele, as explosões de Deidara consumiram uma quantidade decente desse chakra. Infelizmente, Deidara ficará sem argila, bem como chakra, muito antes de Fujin mostrar qualquer sinal de exaustão. No entanto, poderíamos empregar essa tática quando tivermos uma vantagem numérica significativa. Fujin sabia que Sasori e Deidara estavam analisando sua técnica. Era muito esperado e uma das principais razões pelas quais Fujin mantinha a maioria de suas técnicas em segredo. No entanto, dessa vez ele não se importou. Ele pensou, interessante. Será que ele consegue encontrar algum contra-ataque? Essa será a maneira de eu melhorar ainda mais esse jutsu e levá-lo o mais próximo da perfeição possível. Diferentemente de suas outras técnicas, o domínio do vento seria a técnica principal de Fujin. Embora ele não o tenha usado muitas vezes em público, ele pretendia absolutamente fazê-lo sempre que enfrentasse oponentes fortes. Isso mostrou sua confiança na técnica. Mesmo que todos os seus segredos fossem vazados, Fujin estava confiante de que ninguém poderia quebrá-lo. Claro, nada era perfeito. Toda técnica teria algumas deficiências, especialmente uma técnica recém-criada como o domínio do vento. Felizmente, vários indivíduos capazes estavam dispostos a ajudá-lo a melhorar a técnica. Portanto, Fujin estava ansioso para ver até onde ele poderia aperfeiçoar essa sua criação. Sasori pegou um pergaminho diferente e o abriu, invocando o boneco do terceiro Kazekage. Ao mesmo tempo, ele disse: Deidara, deixe comigo. Você caça aqueles ninjas de Konoha que escaparam. Exploda o máximo que puder. Deidara ficou surpreso, mas não tinha razão para recusar fazer a única coisa que ele gostava. Suas mãos começaram a comer mais argila enquanto ele respondia com um sorriso: deixe comigo. Ao mesmo tempo, os ventos se tornaram caóticos dentro do domínio do vento. Fujin suspirou e exclamou: o terceiro Kazekage. Pensar que você foi o gatilho que deu início à terceira grande guerra ninja. Imagino que Tsunagakure pensaria quando descobrisse a verdade, hehehe. Sasori não reagiu às provocações de Fujin enquanto Deidara criava um grande pássaro de argila e pulava em suas costas. Grandes quantidades de pó de ferro se ergueram ao redor do boneco do terceiro Kazekage enquanto Deidara voava em direção aos ninjas de Konoha. Sasori disse: agora, deixe-me ver o quão forte é o espadachim espectral de Konoha. Fujin não prestou atenção às suas palavras. Em vez disso, ele notou outra coisa. Ele pensou: nada mal. Ele bloqueou minha visão com aquele pó de ferro enquanto secretamente enviava 2 bonecos para o subsolo. TSK, isso é problemático. Fujin não demonstrou nenhuma reação a esse movimento furtivo e, em vez disso, respondeu: é uma boa tática. Infelizmente para você, Orochimaru me deu algumas boas dicas para melhorar minha técnica há algum tempo. Os ventos dentro do domínio finalmente se acalmaram e tomaram a forma de Fujin.
Fujin usou 1/3 do chakra do domínio do vento para criar um clone de vento. Ao mesmo tempo, 1/6 do chakra do domínio do vento manipulou alguns ventos para criar um manto ao redor do corpo principal de Fujin. Em um piscar de olhos, Fujin consumiu metade de seu domínio do vento. As mudanças surpreenderam Sasori. Antes que ele pudesse reagir, ventos fortes sopraram atrás do clone de vento de Fujin, enquanto ele desaparecia do domínio. Os instintos de Deidara o alertaram enquanto ele virava a cabeça para trás. Seus olhos se arregalaram enquanto ele xingava: "Que porra é essa?" O pássaro de argila rapidamente bateu suas asas, levando Deidara a uma altitude maior e mal desviando da corrente de vento que vinha em sua direção. Para a surpresa de Deidara, o vento parou e ele viu o clone de vento de Fujin. O clone de vento sorriu e disse: "Acabamos de nos conhecer, Deidara. Por que você está com tanta pressa de deixar seu novo amigo para trás?" Deidara franziu a testa e xingou: "Quem é seu amigo, bastardo?" O clone de Fujin respondeu com um sorriso: "Eu, é claro." Quando o velho Onoki soube que você se tornou um rebelde, ele ficou furioso e enviou Roshi e Kitsushi para trazê-lo de volta. Fui eu quem os impediu para que você pudesse aproveitar sua liberdade. No entanto, você não apenas não disse obrigado, mas também tentou fugir depois de me atacar. Suspiro. Por que você é tão ingrato? A voz do clone tornou-se triste no final. Os olhos de Deidara tremeram quando ele ficou perplexo com as palavras do clone. Por um momento, ele não conseguiu nem formar pensamentos adequados. É assim que o clone de Fujin era absurdo. Deidara finalmente se perguntou: o que diabos? Ele impediu aquele velhote de vir atrás de mim? Mas qual é a conexão dele? Ele não é de Konoha? Por que aquele velhote ouviria suas palavras? O clone de vento de Fujin riu internamente das expressões de Deidara. Sendo mais jovem até do que Fujin, Deidara não era tão bom em esconder suas emoções quanto os ninjas mais velhos. Nem preciso dizer que o clone estava falando essas bobagens só para perder tempo. Enquanto o clone de vento era muito forte e podia intimidar ninjas mais fracos e até mesmo forçar Junins a recuar, Deidara estava em uma liga totalmente diferente. Matá-lo apenas com o clone que continha cerca de 5% do chakra de Fujin era altamente irrealista. Fujin só queria desperdiçar o tempo, o chakra e a argila de Deidara enquanto ele lidava com a ameaça maior e generosa. Enquanto várias batalhas de alto nível aconteciam simultaneamente ao redor do mundo, os rebeldes foram rapidamente dizimados após as mortes de seus líderes na Terra da Grama. Kajero, seus alunos e Tsushiro estavam todos mortos. Vários ninjas tentaram fugir, mas era uma perspectiva sem esperança devido aos Hyuga e aos ninjas Aburami. Nenhum deles saiu vivo. Os únicos sobreviventes estavam entre os ninjas que tinham sido despachados antes para armar armadilhas e rotas falsas para os ninjas de Konoha. Enquanto Konoha matou vários deles, 3 dúzias ainda permaneceram. No entanto, não tinha nada a ver com as forças de Konoha. Eles já tinham cumprido os requisitos da missão. Após armazenar os corpos dos líderes rebeldes, eles rapidamente recuaram. Agora que Vagakuri sabia que Fujin não estava presente na Terra da Grama, o risco aumentou várias vezes e eles não tinham intenção de esperar para descobrir qual decisão Vagakuri tomaria. Renjiro enviou alguns esquadrões para Kusagakuri para entregar os corpos e relatar o sucesso enquanto o exército restante se movia em direção à Terra do Fogo. Ryoichi recuou com o exército de Kusagakuri também e retornou para sua vila. Capítulo 786. Liberação magnética. Jutsu de assalto de coleta de areia de ferro. Sasori controlou a marionete do terceiro Kazekage e liberou enormes quantidades de areia de ferro, transformando-as em formas altamente densas e lançando-as em Fujin. Fujin olhou para as armas e pensou: nada mal, a natureza densa desses blocos significa que não há muito que meus jutsus de vento possam fazer contra eles. Mesmo que os jutsus de vácuo possam fazer alguns buracos, não seria de muita ajuda. Ah bem, palmeiras enormes apareceram no domínio do vento e agarraram os objetos de ferro, parando-os. Em circunstâncias normais, Fujin não teria problemas em enviar tais objetos de volta ao inimigo, mas a liberação de magnético significava que o boneco do terceiro Kazekage tinha uma influência maior nos objetos de ferro do que o domínio do vento de Fujin. Sasori olhou para as palmas fantasmas e analisou: então, ele também pode fazer isso? Não importa, eu já posso ver uma fraqueza em sua técnica. Seus dedos se moveram levemente. Os grandes objetos de ferro se desintegraram em pequenas partículas mais uma vez. A perda repentina de densidade fez com que as palmas fantasmas se fechassem em punhos enquanto quase toda a areia de ferro escapava para o domínio do vento. Elas começaram a se mover ao longo dos ventos enquanto se aproximavam perigosamente de Fujin. Fujin imediatamente controlou os ventos para jogar as partículas menores de ferro para fora de seu domínio. Elas eram muito mais fáceis de lidar do que as partículas maiores. No entanto, ele enfrentou outro problema. Havia muitas partículas de ferro. Seu movimento inicial não conseguiu se livrar de todas elas. E o fantoche do terceiro Kazekage ignorou o ferro que foi jogado para longe e se concentrou inteiramente no que ficou para trás. Como resultado, seu controle aumentou consideravelmente e Fujin não conseguiu expulsá-lo do domínio do vento tão facilmente. Uma carranca apareceu no rosto de Fujin quando ele percebeu: eu não pensei que a liberação de magnético representaria um desafio tão grande para meu domínio do vento. Embora eu tenha jogado fora a maior parte da areia de ferro, ele ainda pode exercer controle sobre elas. Sem mencionar que são as poucas restantes que representam um desafio. Se eu cometer um erro, elas podem até perfurar meu manto do vento. Fujin sabia que a defesa não era particularmente um ponto forte do domínio do vento. Afinal, ele era feito de ar, que defesa ele poderia fornecer? O que o tornava uma ameaça era que ele podia redirecionar quase todos os jutsus e seres vivos feitos de carne e sangue não ousariam entrar no domínio.
No entanto, contra meras partículas de ferro, essa ameaça era inútil. Redirecioná-lo também não era muito útil, pois o fantoche do terceiro Kazekage poderia redirecioná-lo mais uma vez. Enquanto várias partículas de ferro se moviam em alta velocidade por seu domínio, Fujin de repente piscou e começou a flutuar a cerca de 25 metros acima do solo. O movimento repentino não foi para desviar de nenhuma partícula de ferro controlada pelo boneco do terceiro Kazekage. Em vez disso, foi para desviar do ataque furtivo vindo do subsolo pelos outros bonecos de Sasori. Sasori observou então, ele descobriu o ataque furtivo. Não importa, duvido que sua mobilidade no ar seja tão boa quanto sua mobilidade no chão. O chakra que ele precisa para manter sua técnica deve ser muito maior do que o que eu preciso para controlar a areia de ferro. Agora, deixe-me ver quanto tempo ele pode suportar a pressão. As agulhas venenosas lançadas pelos bonecos pararam de se mover no domínio do vento devido aos ventos fortes. No entanto, o boneco do terceiro Kazekage assumiu o controle deles também e atacou Fujin com ele enquanto os outros bonecos escaparam para o subsolo mais uma vez. Sasori estava ativamente limitando os movimentos de Fujin enquanto forçava a prestar atenção a várias ameaças ao mesmo tempo. Fujin olhou para as agulhas enquanto pensava, por mais divertido que isso seja, é hora de parar de ficar na defensiva. Meu clone não será capaz de parar Deidara para sempre. Os ventos no domínio do vento tornaram-se caóticos mais uma vez e tiraram todo o ferro controlado pelo boneco do terceiro Kazekage do curso. Ao mesmo tempo, Fujin direcionou seu domínio do vento para o chão. Embora cavar no chão desperdiçasse muito chakra e Fujin normalmente usasse balas de vácuo para criar rotas subterrâneas para seus ventos, ele tinha uma opção ainda melhor. Pequenos buracos foram abertos no chão pelas agulhas venenosas que foram disparadas do subsolo. Eles se conectaram aos espaços maiores que foram criados pelos próprios fantoches. Os ventos rapidamente se moveram para dentro deles e alcançaram os fantoches. Antes que Sasori pudesse perceber, seus fios de chakra que controlavam aqueles fantoches foram cortados pelas lâminas de vento que se formaram no subsolo. Sasori de repente percebeu, incrível, ele usou os caminhos criados pelas agulhas e marionetes para estender sua técnica para o subterrâneo. Espera. Isso significa. Merda. Sasori imediatamente cintilou, levando a marionete do terceiro Kazekage com ele também. Momentos depois, ventos saíram do próprio caminho que as marionetes tinham tomado no subsolo. Embora Sasori tivesse coberto o chão para não alertar Fujin, ele foi rasgado por lâminas de vento. Sua localização não era muito longe da posição anterior de Sasori e do terceiro Kazekage. Se Sasori não tivesse se movido, os fios de chakra que ele usou para controlar a marionete do terceiro Kazekage teriam sido cortados. Fujin suspirou e pensou, uma pena. Quase consegui. Sasori xingou internamente, eu não achei que ele poderia usar os ataques subterrâneos como uma forma de contra-atacar. Isso torna essa uma opção muito mais arriscada do que eu pensava inicialmente. Vou precisar cobrir os rastros subterrâneos depois de fazer meu movimento. No entanto, isso significa que terei que sacrificar meus fantoches para fazer apenas um único ataque. O domínio do vento de repente começou a esquentar. Sasori ainda estava se afastando dos ventos que se estendiam em sua direção quando voltou seu olhar para Fujin. No centro do domínio do vento, vários orbes flamejantes estavam flutuando ao redor de Fujin e ainda mais estavam se formando conforme o fogo se fundia aos ventos do domínio do vento. Sasori se perguntou surpreso, é isso? Fujin pensou, bem, não tive tempo de praticar tanto e isso ainda não pode ser considerado um Kekkei Genkai, mas o dano não seria menor. Os orbes flamejantes começaram a se fundir em um grande orbe nas mãos de Fujin. Uma vez que cada um deles foi absorvido, fortes ventos explodiram atrás de Fujin. Ele deixou o domínio do vento e apareceu logo acima do fantoche de Sasori e do terceiro Kazekage. Liberação de queimadura, jutsu de explosão de evaporação. Pare de falar porra. Vou explodir sua boca. Um frustrado Deidara gritou de raiva. Enquanto Sasori e Fujin travavam uma batalha intensa, Deidara estava completamente irritado com as besteiras do clone. Até mesmo ninjas experientes e intrigantes ficaram irritados com as palavras de Fujin. O pobre Deidara simplesmente não tinha chance. Pior, ele não conseguia nem fazer nada, pois nenhuma de suas ferramentas explosivas alcançava o clone de vento. Se olhares pudessem matar. Bem, mesmo que pudessem matar, Fujin não se importaria, já que Deidara estava olhando mortalmente para seu clone de vento. Fujin nem receberia nenhuma lembrança da conversa deles. Para sua descrença, um olhar de dor apareceu no rosto do clone de vento. Era como se ele tivesse recebido a maior traição da história. A dor era óbvia em sua voz enquanto ele murmurava, Deidara. Como você pode dizer isso? Você sabe quanto risco eu tive que correr para entregar essa notícia a você? E você reage assim? Estou ferido. Por um momento até Deidara sentiu a sinceridade do clone de vento. Ele se perguntou, poderia ser real? Mas, por que eu me importaria? O que isso tem a ver comigo? O clone de vento de Fujin continuou, a notícia é absolutamente verdadeira. Quando você partiu, Kurotsushi declarou que ficaria solteira pelo resto da vida. Todos em Iwagakure estão cientes dessa declaração. É por isso que o terceiro Tsuchikage ficou tão bravo. Se eu não tivesse impedido, ele teria saído para caçá-la. Não consigo nem imaginar que magia você fez para arrebatar a neta daquele velho. Deidara xingou irritantemente. Que mágica eu poderia fazer? Eu só a vi algumas vezes. Os olhos do clone se arregalaram quando a surpresa apareceu em seu rosto. Ele murmurou, droga, como você fez isso em apenas um punhado de reuniões?
Ouvi dizer que todos os garotos em Iwagakure são loucos. A maioria está treinando seus corações para caçá-lo e ganhar o favor de Kurotsushi. Mais uma vez, Deidara ficou completamente sem palavras. Ele queria xingar, mas não conseguia nem decidir como fazer isso, considerando que Fujin o estava elogiando. Antes que ele abrisse a boca, o clone de Fujin continuou. Dito isso, estou surpreso que esta seja a primeira vez que você ouviu. Pelo que ouvi, as notícias estão se espalhando rapidamente por todo o país da Terra. A Akatsuki mantém você na coleira ou algo assim? Embora Deidara não se importasse com as notícias, algumas dúvidas sobre a Akatsuki surgiram em sua mente. Afinal, ele deveria ter ouvido sobre isso. Ele se perguntou, será que a Akatsuki está me mantendo no escuro para me impedir de retornar à vila? Mesmo que eu não queira retornar, me manipular dessa forma é. Ele decidiu pensar sobre isso mais tarde e respondeu, não me importo com aquela vila de merda ou com Kurotsushi. Suas mãos mastigaram mais argila enquanto ele continuava, eu só quero aperfeiçoar minha arte. Arte é. O clone de Fujin o interrompeu e disse com desgosto, você chama essas explosões ruins de arte? Mais uma vez, Deidara ficou irritado. No entanto, antes que ele pudesse retrucar, o clone de Fujin apontou em uma direção e disse, olha ali, isso é arte. Capítulo 787. Você chama essas explosões ruins de arte? Olha ali, isso é arte. Deidara olhou na direção em que o clone de vento de Fujin estava apontando. Deidara apertou os olhos e levantou um braço para proteger os olhos quando o clarão intenso explodiu naquela direção, forçando-o momentaneamente a desviar o olhar. Momentos depois, uma onda escaldante de calor o atingiu, formigando sua pele e fazendo o ar ao redor dele parecer pesado e sufocante. Deidara tentou olhar naquela direção novamente enquanto se perguntava, o que foi aquela explosão? E por que ela liberou ondas de calor tão intensas? Embora minhas explosões sejam maiores e mais destrutivas, elas nunca liberam tanto calor. Os olhos de Deidara brilharam de admiração enquanto ele observava o espetáculo de fogo diante dele. A onda de calor incendiou a área que antes não havia sido tocada pelas chamas. Ela se expandiu rapidamente em direção aos campos em chamas e intensificou as chamas ainda mais, enquanto desencadeava mais algumas explosões. Enquanto outros achariam a cena desagradável ou perigosa, Deidara ficou hipnotizado pelo calor e vapor rodopiantes. Ele subconscientemente murmurou, agora isso é arte de verdade. Não é? Você deveria ir dar uma olhada mais de perto. O clone de Fujin disse casualmente. Deidara sentiu subconscientemente quando de repente percebeu, espera, o que ele quis dizer. Seus olhos se arregalaram quando uma intensa corrente de vento se formou atrás dele e o atingiu e ao pássaro de argila em que ele estava. Ambos foram arrastados pela corrente de vento. O pássaro de argila não conseguiu suportar tamanha pressão e explodiu, arremessando Deidara em direção ao chão ainda mais rápido. Enquanto ele tentava se estabilizar, ele se perguntou, que diabos? Por que eu não senti aquele ataque? A resposta era bem simples. O ataque do clone simplesmente não tinha a intenção de matar ou mesmo machucar Deidara. Embora Deidara fosse muito jovem, ele ainda era alguém que a Akatsuki considerava digno o suficiente para recrutar para suas fileiras. Se o clone tivesse tentado um ataque furtivo com lâminas de vento ou balas de ar, Deidara teria instintivamente sentido e se esquivado, apesar de estar tão perto e distraído. O clone de Fujin não menosprezaria Deidara a esse ponto. O que ele fez foi bem parecido com como Naruto empurrou Shikamaru para dentro da arena, exceto que foi uma corrente de vento em vez de um simples empurrão. Sem seus instintos o avisando, Deidara simplesmente falhou em reagir rápido o suficiente. No chão, Sasori se escondeu atrás de um domo de ferro para se proteger do calor escaldante. Ele pensou, essa foi por pouco. Não pensei que ele deixaria aquele domo ou conheceria a Kekkei Genkai de Pakura. O boneco de Iroku não teve chance contra aquele ataque. Na verdade, meu núcleo poderia ter sido ferido também devido à natureza invasiva da liberação de queimadura. Sasori notou que a temperatura dentro do domo de ferro estava esquentando. No entanto, ele não achou isso muito estranho. Mesmo que as partículas de ferro estivessem grudadas, elas não conseguiam bloquear o calor completamente. Uma vez que o calor do jutsu se dispersasse, a pressão no domo também diminuiria. No entanto, Sasori de repente se sentiu desconfortável. Ele se perguntou, eu perdi alguma coisa? Ele analisou rapidamente sua situação quando de repente percebeu uma possibilidade aterrorizante. O domo de ferro se moveu, criando um caminho atrás dele de onde Sasori imediatamente escapou junto com o boneco do terceiro Kazekage. Seus olhos imediatamente notaram que a possibilidade aterrorizante que ele viu não era apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Os ventos que formavam o domínio do vento estavam se movendo. Se Sasori tivesse ficado dentro do domo de ferro por mais alguns segundos, ele ficaria preso dentro do domínio do vento de Fujin. Embora ele não tivesse certeza se Fujin poderia matá-lo, ele não duvidava que Fujin roubaria a maioria de seus fantoches, independentemente do resultado da batalha. Dito isso, sua nova posição também não era segura. Ele e o fantoche foram bombardeados com balas de ar e lâminas de vento. Felizmente, ele ainda conseguia controlar a areia de ferro para bloquear ou desviar os ataques mortais. Sasori bloqueou e desviou de todos os ataques de Fujin. Quando ele finalmente conseguiu respirar, Deidara caiu ao lado dele. Ele rapidamente se levantou e xingou, aquele bastardo. Vou pegá-lo da próxima vez. Tanto Fujin quanto Sasori ficaram sem palavras por sua pequena indignação. Sasori olhou para seu parceiro em descrença enquanto se perguntava, ele está amaldiçoando seu clone de vento em vez daquele que o enviou atrás dele? Como ele planeja encontrar seu clone de vento da próxima vez? Ele pedirá a Fujin para criar um para ele? Sasori parou de pensar nas idiosincrasias de seu parceiro quando Fujin de repente riu alto e disse, ótimo que você finalmente está aqui, Deidara. Ajude-me a matá-lo. As palavras de Fujin pegaram os dois membros da Akatsuki desprevenidos. Sasori levantou a guarda contra Fujin e Deidara enquanto Deidara se perguntava, quando eu disse que trairia a Akatsuki?
Antes que qualquer um deles pudesse descobrir o que estava acontecendo, núcleos densos de vácuo começaram a se formar nas pontas dos dedos de Fujin. Ele estava prestes a atacar quando de repente sentiu algo estranho e levantou a guarda. Que tipo de Kekkei Genkai pervertida é essa? Essa aberração matou 16 dos nossos camaradas sozinho. Um Komogakuri Chunin descontente falou enquanto descontava sua raiva no corpo morto de Kimimaru. Depois que Orochimaru foi embora, Kimimaru parou de se segurar e foi com tudo sem se importar com sua própria vida. Enquanto os ninjas experientes reconheceram que ele era um sobrevivente do clã Kaguya, nenhum deles imaginou que Kimimaru fosse tão temível. Sua explosão repentina pegou os ninjas de Komogakuri desprevenidos e 16 ninjas morreram antes que Darui e Ujito pudessem contê-lo. Na verdade, Darui e Ujito, Sei e Samui também tinham cicatrizes em seus corpos. Mesmo que ele tenha sido finalmente morto, nenhum deles ficou satisfeito. Darui suspirou e murmurou, é quase como se estivéssemos amaldiçoados. Desde que a expedição que o chefe começou, nossos ninjas continuam a cair. Ele suspirou novamente e disse tristemente enquanto olhava para os corpos de seus companheiros mortos. Desculpe, eu não fui forte o suficiente para protegê-los. Se acrescentou, sacrifícios no campo de batalha são inevitáveis. No entanto, perdemos tantos ninjas para esse shinobi doente de Kaguya. Se tivéssemos capturado ou matado Orochimaru, teria sido um sacrifício aceitável. Infelizmente, Kumo mais uma vez teve pouco a mostrar por sua perda. Desta vez, o grupo de Darui pôde ao menos se consolar com o fato de que eles ao menos colocaram as mãos no corpo morto do ninja Kaguya, diferente de seus encontros anteriores, onde eles realmente retornaram de mãos vazias. Na Terra do Fogo, Itachi e Kizami fugiram de Jirai assim como na história original. Ao contrário deles, uma batalha intensa ocorreu na Terra da Água. Enquanto Mei e Mangetsu travavam batalhas entre si, milhares de outros ninjas Kiri lutavam em vários campos de batalha também. Com nenhum dos lados mostrando sinais de recuar, a guerra civil atingiu um estágio crucial. Quem vencesse teria uma vantagem significativa na guerra. Na Terra do Arroz, Fujin de repente lançou a metralhadora a vácuo em direção a Sasori e Deidara. No entanto, havia uma grande diferença entre a maneira como ele a usou dessa vez em comparação com as vezes anteriores. Em vez de mirar apenas em Sasori, Deidara e suas rotas de fuga, o jutsu era rebelde. Como resultado, as balas de vácuo cobriam uma área muito maior, mas também havia várias lacunas entre elas. Enquanto Fujin se tornou mais famoso em Konoha recentemente, sua fama se espalhou para fora de Konoha há muito tempo. Enquanto cada vila grande e quase todas as vilas menores o estudavam de perto, havia uma organização que focava mais nele. Essa era ninguém menos que a Akatsuki. Embora eles não tenham prestado muita atenção ao encontro do time Renjiro com Kakuzu e Kaminari ou aos rumores do espadachim espectral, Fujin matou um de seus membros durante seu segundo encontro com eles. A morte de Juzo os fez levar Fujin muito a sério e eles conduziram uma investigação completa sobre ele. No entanto, as habilidades de Fujin o surpreenderam mais uma vez quando ele entrou em choque com Kakuzu pela segunda vez, dessa vez destruindo um de seus corações e colocando Kakuzu em uma situação difícil várias vezes. Ele também conseguiu escapar com sucesso de Kakuzu, Konan e Itachi. Então, os membros da Akatsuki estavam muito bem cientes das habilidades que Fujin havia demonstrado anteriormente. Portanto, Sasori não pôde deixar de ficar surpreso. Kakuzu não disse que ele só podia disparar uma bala de cada dedo e disparar 5 tiros em rápida sucessão? A informação antiga se tornou muito pouco confiável agora. Felizmente, ele perdeu a mira ao tentar aumentar seus números. Deidara também observou então essa é a famosa técnica do espadachim espectral? TSK, é extremamente afiada. No entanto, por que ele está me atacando quando diz que quer trabalhar comigo? Estranho, embora as balas pareçam estar indo em minha direção, nenhuma delas vai me atingir. Poderia ser essa maneira dele dizer que quer cooperar comigo? No entanto, por que ele está tão confiante de que eu vou cooperar com ele? As palavras e ações de Fujin e seu clone deixaram Deidara completamente confuso. Antes que sua mente pudesse criar qualquer teoria estranha, ele sentiu algo atrás de si. Enquanto desviavam do ataque de Fujin, eles olharam para trás e viram uma visão que nenhum dos dois tinha visto em suas vidas. Deidara questionou em choque, o que é isso? Capítulo 788. O que é isso? Deidara exclamou ao ver algo que nunca tinha visto. Até Sasori ficou surpreso. Quanto a Fujin, a cena era estranhamente familiar, embora fosse a primeira vez que a via nesta vida. Cerca de 1 metro atrás de Sasori e Deidara, uma fenda se abriu no espaço. Um homem, usando uma máscara laranja, começou a aparecer. Era ninguém menos que Uchiha Obito, o sucessor de Uchiha Madara e aquele que o personificou após a morte de Madara. Desde o dia em que despertou seu Mangekyou Sharingan, Obito desfrutou de completa invulnerabilidade. Seus oponentes falharam até mesmo em tocá-lo, muito menos machucá-lo. Houve apenas uma pessoa que conseguiu atacá-lo. Infelizmente para Obito, hoje era o dia em que ele conheceria a segunda pessoa. Mesmo antes de Obito sair completamente de sua dimensão Kamui, dezenas de balas de vácuo estavam a meros metros de distância dele. Fujin observou. Ah, então é assim que se sente quando alguém interfere no campo espaço-tempo. Hehehe, que boa oportunidade. Embora a surpresa também pudesse ser vista no rosto de Fujin, suas verdadeiras emoções estavam escondidas bem fundo. Mesmo que nada disso vazasse, ele estava cheio de sede de sangue naquele momento em particular. Por mais irritante que a habilidade de Obito fosse, ela tinha uma fraqueza. Uma fraqueza que Fujin pretendia explorar totalmente. Portanto, quem ficou mais surpreso na realidade foi ninguém menos que Obito. Ele xingou, merda, porque ele atirou balas de vácuo em todos os lugares. Como ele estava se movendo entre dimensões, ele não podia tornar seu corpo intangível. Uma bala de vácuo passou bem no local onde sua cabeça estava prestes a aparecer. No entanto, passou inofensivamente antes de Obito sair da dimensão Kamui.
Fujin franziu a testa e pensou, então, ele pode diminuir a velocidade com que está deixando a dimensão Kamui? Suspiro, não posso matá-lo tão facilmente, posso? Embora uma das maiores ameaças tenha passado inofensivamente, o perigo não havia acabado para Obito. Ele imediatamente inclinou a cabeça para a esquerda enquanto 2 balas de vácuo passavam de raspão por sua bochecha direita e cabeça. 2 rachaduras profundas apareceram em sua máscara enquanto cortes profundos apareceram abaixo e acima de sua orelha. No entanto, ele não teve tempo de prestar atenção aos ferimentos, pois torceu o corpo enquanto se materializava no mundo ninja. Uma bala de vácuo raspou sua costela direita, alguns cortes deixaram seu braço esquerdo e outros 2 tiros passaram raspando suas pernas. No entanto, Fujin não ficou satisfeito. Nenhum dos ferimentos foi fatal de forma alguma. Sasori e Deidara observaram enquanto mais 5 balas de vácuo estavam prestes a atingi-lo. Uma foi mirada diretamente em sua testa, uma em seu pulmão direito, uma em seu abdômen e as 2 últimas em suas coxas. Como Obito mal havia se esquivado do round anterior, ele não estava em posição de se esquivar do próximo round. Os 2 membros da Akatsuki assistiram a um dos criadores da Akatsuki sendo perfurado em 5 pontos. Deidara se perguntou, que diabos? Ele simplesmente apareceu do nada e morreu antes mesmo de falar? Hein? Fujin suspirou internamente, uma pena. A sincronia dele foi impecável. Se ele tivesse chegado uma fração de segundo atrasado ou adiantado, eu poderia tê-lo matado. De qualquer forma, eu me pergunto o quanto ele valoriza esses 2. Isso pode ser divertido. Estou feliz que ele não esteja usando a capa da Akatsuki, hehe. Para a surpresa de Deidara e Sasori, nenhuma nova ferida se abriu no corpo de Obito. Em vez disso, ele ignorou seus ferimentos e estendeu as palmas em direção a Deidara e Sasori. Como eles já estavam recuando, eles tiveram muito pouco tempo para reagir. Na frente deles estava Fujin, que estava atirando balas de vácuo a uma taxa louca e 1 metro atrás deles estava um novo oponente com habilidades peculiares. Deidara, tenha cuidado. Ele parece perigoso. Deidara ficou surpreso quando Fujin gritou de repente. Seu grito confundiu todos os 3 membros da Akatsuki. Deidara pensou confusamente, sério, o que diabos está acontecendo com esse cara? Por que ele está cuidando de mim? Deidara deu um passo para longe do braço estendido de Obito, mesmo correndo o risco de se aproximar de Fujin. Sasori olhou para Deidara desconfiado e se perguntou, Deidara nos traiu? No entanto, como ele pôde nos trair tão rápido? Embora Sasori suspeitasse de Deidara, ele fez o mesmo. Afinal, ele não tinha motivos para confiar em Obito. Ao mesmo tempo, Obito também ficou surpreso. Embora ele não achasse as ações deles estranhas, as palavras de Fujin o deixaram desconfiado também. Ele se perguntou, Deidara tinha uma conexão com Fujin? Por que Zetsu não relatou isso quando o recrutamos? Antes que ele pudesse obter qualquer resposta, várias lâminas de vento apareceram ao redor dele e o cortaram. Embora nenhuma nova ferida tenha aparecido, vários jutsus de vento perfuraram seu corpo. Sua falta de resposta deixou Deidara e Sasori em choque. Deidara exclamou, ele consegue atravessar ataques? Sasori concordou, parece que ele pode tornar seu corpo intangível à vontade. No entanto, parece haver algumas fraquezas. Sasori olhou para os ferimentos de Obito enquanto falava. Antes que Obito pudesse dizer qualquer coisa, Fujin acrescentou, é o que parece. O que vocês 2 fizeram para um sujeito tão feroz atacar vocês furtivamente? Se não fosse pelo meu ataque, vocês 2 poderiam estar mortos. Nem Deidara nem Sasori disseram nada. Nem preciso dizer que eles não reconheceriam Fujin salvando-os. Além disso, matá-los não foi tão fácil. De qualquer forma, ambos reconheceram que o ataque de Fujin os ajudou. Enquanto Sasori não pensou muito sobre isso, Deidara foi forçado a pensar sobre isso devido às suas interações anteriores com Fujin e seu clone. Os ataques de vento finalmente pararam quando Sasori e Deidara criaram distância suficiente de Obito. Nem preciso dizer que os 2 também estavam separados porque Sasori suspeitava da lealdade de Deidara. Obito finalmente falou, não entre em pânico. Ele é forte demais para você. Pain me enviou aqui para resgatar vocês 2. Sasori e Deidara ficaram surpresos mais uma vez. Enquanto eles abrigavam algumas suspeitas, Obito mencionando o nome de Pain aliviou algumas delas. No entanto, antes que qualquer confiança pudesse ser estabelecida, Fujin zombou besteira. Você não conseguiu inventar mentiras melhores? Até um bebê recém-nascido sabe que todos os membros da Akatsuki usam uma capa preta com nuvens vermelhas e um anel especial. Podemos estar em lados opostos, mas você acha que eu vou ficar parado e deixar você fazer de bobo um velho herói como Sasori e um jovem promissor como Deidara? Todos os 3 membros da Akatsuki ficaram sem palavras. Sasori se perguntou, velho herói? No entanto, ele não está errado. Pain não enviaria um sujeito desconhecido para nos resgatar. Além disso, não corríamos perigo de morrer. Embora a batalha fosse perigosa, poderia ter sido de qualquer maneira. E poderíamos ter recuado. Deidara também se perguntou, um bebê recém-nascido sabe? A Akatsuki é tão famosa assim? Eu não sabia. Além disso, quem ele pensa que é para me resgatar? Até agora em sua batalha, Fujin não tinha ido com tudo. Na verdade, nenhum dos 3 tinha ido com tudo. A batalha ainda estava em suas fases iniciais e eles estavam apenas testando um ao outro. Portanto, mesmo que estivessem em desvantagem, eles nunca perceberam o verdadeiro perigo em que estavam. Embora Fujin nunca tenha imaginado tal cenário, ele tinha suas razões para não ir com tudo logo no começo. Para começar, Sasori e Deidara não eram fracos. Fujin não sabia o quão forte Deidara realmente era. Se ele pudesse se autodestruir como eventualmente fez contra Sasuke, então Fujin queria ter certeza de que Deidara estivesse completamente exausto antes de escolher fazer isso. Afinal, centenas de ninjas de Konoha ainda estavam nas proximidades.
Quanto a Sasori, ele tinha muitas marionetes que Fujin queria pegar emprestadas, especialmente a marionete do terceiro Kazekage. Então, ele teve que ir com calma e garantir que conseguiria matar Sasori com um golpe limpo. Além disso, ele também estava cauteloso com qualquer reforço da Akatsuki. Embora ele nunca tenha imaginado que atrairia óbito, ele não ficaria surpreso se outra dupla aparecesse para ajudar os dois. Fujin queria manter suas cartas escondidas para tal cenário. Com óbito aparecendo bem quando Fujin colocou Sasori e Deidara em uma situação difícil, suas preocupações foram provadas verdadeiras. Como resultado da estranha sequência de eventos e do cuidado de Fujin, óbito foi deixado em uma situação estranha. Ele apareceu para resgatar 2 membros da Akatsuki, mas nenhum deles confiava nele. Pelo contrário, eles pareciam mais dispostos a confiar em Fujin do que nele. Os olhos de óbito tremeram enquanto ele pensava. Eu não pensei que a situação seria tão estranha. Eu teria usado a capa de outra forma. Ele estava prestes a pensar no que dizer quando Fujin gritou de repente, Sasori, Deidara, vamos deixar nossas diferenças de lado por enquanto. Mataremos esse golpista primeiro e resolveremos nossa batalha depois. Capítulo 789. Qual é o status? O comandante está bem? Konomi perguntou a um Hyuga Jounin. O Hyuga Jounin franziu a testa e respondeu, uma terceira pessoa apareceu do nada. No entanto, minha visão foi bloqueada. Parece que eles aplicaram alguns selos na área. Konomi franziu a testa e se perguntou, devemos interferir? No entanto, o oponente é muito forte. Receio que ficaremos no caminho do comandante. Sasori e Deidara, vamos deixar nossas diferenças de lado por enquanto. Mataremos esse golpista primeiro e resolveremos nossa batalha depois. A proposta repentina deixou óbito perplexo. Ele não pôde deixar de se perguntar, ele planeja fazer meus subordinados me atacarem? Exatamente no que eu me meti. Nem preciso dizer que óbito não estava com medo. Embora achasse Fujin intrigante, ele não via nenhum dos 3 ninjas de rank S como um desafio. Era só que a situação estava completamente fora de controle. Ele podia ver que tanto Sasori quanto Deidara estavam considerando sua oferta cuidadosamente. Claro, não havia confiança suficiente entre eles para que eles realmente aceitassem a proposta de Fujin. Enquanto Deidara pensava seriamente sobre isso, Sasori nem sequer a considerou. Ele pensou, não há dúvida de que ele vai nos apunhalar pelas costas se nos unirmos. Assim que entrarmos naquele domo de vento, o jogo acabou para nós. Como esperado de um conspirador de Konoha. O clone dele deve ter alimentado besteira parecida com a de Deidara. Aquele garoto não sabe o quão desonestos os ninjas de Konoha são. Eles podem ter a reputação de serem moles, mas só tolos com lavagem cerebral acreditam nisso. Mesmo agora, ele está ativamente movendo os ventos para si mesmo. Fujin olhou para as reações de Deidara e Sasori e suspirou internamente, uma pena. Embora inútil, vê-los lutar contra óbito teria sido algo para assistir. Ah bem, teria sido inútil de qualquer maneira. Pensar que até 4 membros da Akatsuki, incluindo 2 membros fundadores, apareceriam no meio do nada. Que dia interessante! O campo de batalha foi perturbado mais uma vez quando um ser parecido com uma planta surgiu do chão. Deidara e Sasori finalmente viram um rosto familiar. Zetsu Negro perguntou, qual é o problema? Por que esses dois estão confrontando você? Óbito não sabia como explicar a situação. Felizmente, Deidara perguntou, você o conhece, Zetsu? Zetsu Branco respondeu, ele é um membro da Akatsuki também. Esta missão é um fracasso. Orochimaru foi visto correndo em direção à Terra do Gelo. Infelizmente não consegui rastreá-lo. Deidara e Sasori ficaram surpresos. Eles pensaram então ele não estava mentindo. Em vez disso, Fujin era quem estava semeando a discórdia. No entanto, ele sabia disso ou era genuíno? Até óbito tinha a mesma pergunta. No entanto, ele sabia que não obteria uma resposta. Ele olhou para Fujin, que rapidamente fechou os olhos e murmurou, o Sharingan, hein? Então, havia outro Uchiha entre as fileiras da Akatsuki. Interessante. Para a surpresa dos 4 membros da Akatsuki, selos apareceram nas pálpebras de Fujin enquanto ele continuava. Aquele absurdo ninjutsu de espaço-tempo supera tanto o segundo quanto o quarto. Para alguém superá-los, suponho que seus olhos não sejam Sharingans comuns. Não, eles devem ser o lendário Mangekyou Sharingan. Suspiro, isso é assustador. Sem mencionar que a velocidade subterrânea e a furtividade daquele ser vegetal também são notáveis. Eu quase não senti. Hehehe. Os olhos de Deidara tremeram enquanto ele se perguntava, do que diabos ele está falando? Ele não vê que está em grande desvantagem? Por que ele está falando bobagens em vez de recuar? Óbito também observou Fujin curiosamente impressionante. Ele fechou os olhos bem quando observou meu olho Sharingan. Eu nem tive tempo de lançar um genjutsu. Ele também fez bem em analisar minhas habilidades. Então, esse é o mais novo gênio de Konoha? Devo deixá-lo crescer? Ou devo aproveitar esta oportunidade para eliminá-lo? O domínio do vento de Fujin atraiu com sucesso a atenção de Óbito. Ele também contra-atacou sua habilidade perfeitamente. Como Fujin podia criar lâminas de vento espontaneamente dentro do domínio, Óbito não podia arriscar desativar sua intangibilidade quando estivesse dentro dele. De certa forma, ele compartilhava da mesma fraqueza de Sasori. Então, Óbito pensou em eliminar Fujin antes que ele se tornasse uma ameaça tão grande quanto Minato. Antes que Óbito pudesse tomar uma decisão, Fujin riu e disse à organização Akatsuki, eu me pergunto qual é o seu objetivo em reunir ninjas tão poderosos. De qualquer forma, eu não posso deixar vocês 4 irem embora ainda. Konoha precisa de algumas respostas. Então, eu temo que vocês terão que ficar como meus convidados. Enquanto Fujin falava, os membros da Akatsuki ficaram sérios. Todos podiam sentir Fujin acumulando uma quantidade enorme de chakra. Nenhum deles perdeu os movimentos dos ventos também. Eles podiam ver que Fujin estava falando apenas para ganhar algum tempo. Um sorriso irônico apareceu no rosto de Deidara enquanto Sasori suspirava. Jovens, eles são todos suicidas. O chakra de Fujin subitamente disparou.
Seu corpo expeliu chakra rapidamente, fortalecendo e expandindo o domínio do vento a uma taxa horrenda. Ao mesmo tempo, 2 dragões do vento surgiram do que restava do domínio do vento anterior e mergulharam em direção a Sazori e Deidara. Além disso, dezenas de lâminas de vento, balas de ar e balas de vácuo foram lançadas ao mesmo tempo. Os dedos de Sazori se moveram e a marionete do terceiro Kazekage controlou a areia de ferro mais uma vez. Ele estava prestes a usá-la para atacar o dragão de vento quando o dragão de vento foi repentinamente incendiado e transformado em um dragão queimado em um piscar de olhos. Sazori foi mais uma vez forçado a recuar. Deidara jogou um pequeno pássaro de argila na boca do dragão de vento. A explosão destruiu o dragão de vento, mas Deidara foi forçado a recuar. Assim como dezenas de lâminas de vento e balas de ar foram lançadas contra ele do dragão de vento antes que ele se dispersasse completamente. Obito se tornou intangível mais uma vez enquanto Zetsu se escondia no subsolo, enquanto sua posição era bombardeada pelos jutsus de vento restantes. Zetsu saiu quando o bombardeio acabou e perguntou. A técnica dele é problemática para sua habilidade. O que você planeja fazer? Obito respondeu. É uma técnica forte. No entanto, ele está se excedendo. Os olhos de Obito se arregalaram de repente e ele olhou para trás. Ao mesmo tempo, Zetsu escapou para o subterrâneo novamente enquanto sua posição era bombardeada mais uma vez, dessa vez por trás deles. Desnecessário dizer que era o mesmo clone de vento que tinha enganado Deidara. Obito olhou para o clone de vento e pensou. Um clone de vento. Hein? Obito esperava que o clone fizesse dupla com Fujin. No entanto, o clone sorriu e explodiu. No entanto, em vez de ondas de choque, ventos foram liberados em todas as direções. Com seu Sharingan, Obito facilmente notou o chakra de Fujin naqueles ventos. Os ventos, em vez de se estenderem em direção a Obito e o resto, começaram a se expandir para os lados e em direção ao céu. Os olhos de Obito se arregalaram quando ele percebeu. Será que pode ser? Ele imediatamente virou seu olhar para Fujin, que estava continuamente bombeando chakra. Assim como o domínio do clone de vento, o domínio do vento de Fujin também estava se expandindo para fora e em direção aos céus. Obito imediatamente percebeu que Fujin estava construindo um enorme domínio do vento, um que prenderia os três. Embora ele não tivesse medo disso, ele não seria capaz de salvar Sazori e Deidara uma vez que eles estivessem presos lá dentro. Até Sazori e Deidara notaram enquanto desviavam do ataque de Fujin. Obito disse em voz alta, não temos muito tempo, venha comigo. Ele rapidamente avançou, mas seu caminho foi bombardeado com balas de vácuo e lâminas de vácuo. Fujin riu e provocou, você não podia usar sua habilidade quando veio aqui. Eu me pergunto se você pode usá-la enquanto sai. Um largo sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele ria. Se você não puder, então essa batalha será decidida se eu ficar sem chakra primeiro ou se você for incapaz de manter essa forma. Ha 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 ha. Isso é ainda mais emocionante do que lutar contra Orochimaru. Obito e o resto ficaram com expressões sombrias quando ouviram a risada de Fujin. Todos tinham o mesmo pensamento passando por suas mentes. Desvenda os olhos se você quer excitação. Infelizmente, o ataque implacável de Fujin não os deixou com tempo para retrucar. Eles sabiam que levaria apenas alguns segundos para o domínio do vento de Fujin cercar todo o campo de batalha. Não demoraria muito depois disso para que os ventos controlados por Fujin inundassem toda a área. Quando isso aconteceu, a única rota de fuga que Sazori e Deidara teriam era subterrânea. No entanto, Sazori não estava muito confiante nessa rota de fuga depois do que aconteceu antes. Sazori contra-atacou com pó de ferro enquanto ele e Deidara desesperadamente se esquivavam de todos os ataques. Ao contrário de Obito, eles não conseguiam se tornar intangíveis. Eles só podiam ser gratos por não estarem sob o ataque intenso que Obito estava. Especialmente Deidara, que parecia ter muito mais facilidade. Obito não pôde deixar de se perguntar. Por que ele está pegando leve com Deidara? Há realmente algo acontecendo ou ele está apenas semeando sementes de discórdia? Quando Obito chegou a Sazori, a marionete do terceiro Kazekage liberou todo o pó de ferro que tinha para criar várias camadas protetoras para parar o ataque implacável de Fujin temporariamente. Obito colocou sua mão direita na marionete de Iruko, estendeu sua mão esquerda para Deidara e disse rápido me segure. Naquele momento as mãos de Deidara estavam em sua bolsa, comendo argila. Antes que ele pudesse mover suas mãos, a risada de Fujin rugiu mais uma vez enquanto ele gritava, agora Deidara. Capítulo 790. Agora Deidara. A risada de Fujin rugiu enquanto ele chamava seu novo amigo para fazer um movimento. Obito, cuja mão estava se movendo em direção a Deidara, vacilou. Seu olho observou as mãos de Deidara que ainda estavam comendo argila. Enquanto Obito não considerava ninguém presente ali uma ameaça, ele não ousou subestimar ninguém. Deidara pode ser jovem, mas sua reputação de explodir coisas era bem conhecida. Além disso, Obito também foi informado de que ele tinha um jutsu para explodir seu corpo inteiro. Se Deidara explodisse de repente enquanto ele transferia os dois para sua dimensão Kamui, até Obito sofreria uma grande perda. Dependendo de quão sutil Deidara pudesse ser, havia até uma chance de Obito morrer. Com Fujin e Deidara agindo estranhamente, Obito ficou cada vez mais desconfiado. Até Sazori olhou para seu jovem parceiro com suspeita. Ele manteve a areia de ferro pronta para bloquear qualquer explosivo que Deidara pudesse jogar neles. Com o grito de Fujin, Sazori se preparou mentalmente para uma forte explosão. Enquanto tais pensamentos passavam pelas mentes de Sazori e Obito, Deidara estava completamente confuso. Ele se perguntava, e agora? O que eu devo fazer? E por que esse bastardo acha que eu vou agir de acordo com a vontade dele? Porra, isso de novo não. Deidara ignorou o chamado de Fujin e olhou para Obito que o havia chamado antes. No entanto, tudo que ele viu foi vermelho. A visão imediatamente trouxe memórias de sua derrota humilhante contra Itachi. Assim como naquele dia Deidara foi submetido a um genjutsu. Obito decidiu, seja lá o que for, eu vou investigar depois. Hora de ir embora. O que?
Um pilar de vento atingiu as costas de Deidara, surpreendendo Obito e Sasori. No entanto, não era um pilar de vento comum. Era uma versão inferior do sopro de vento de Ryu. O pilar de vento consistia em inúmeras pequenas lâminas de vento. Por estar sob o genjutsu de Obito, Deidara não conseguiu reagir ao perigo atrás dele. O pilar atravessou o corpo de Deidara como se não fosse nada além de ar, deixando um buraco enorme em seu abdômen e peito. Deidara, um dos membros proeminentes da Akatsuki, que teria derrotado e capturado o quinto Kazekage e quase matado Sasuke, uma reencarnação de Indra, caiu em um campo sem nome na Terra do Arroz. Ironicamente, o principal motivo de sua morte foi ninguém menos que Uchiha Obito, que lançou um genjutsu nele em seus momentos finais. Embora Akatsuki tenha tido sua cota de traições, seja Kakuzu apunhalando seus parceiros pelas costas ou Orochimaru atacando Itachi, esta seria a primeira vez em que um membro fundador traiu um membro da Akatsuki. Obito e Sasori imediatamente recuaram enquanto o pilar do vento continuava em direção a eles. Ambos tiveram o mesmo pensamento: nós julgamos Deidara errado ou Fujin o matou para nos impedir de obter informações? Com Deidara morto não era algo que eles pudessem descobrir facilmente. Ambos olhavam para Fujin sob uma nova luz. Se fosse o segundo caso, os dois admiravam a determinação de Fujin em eliminar um aliado de Rank S. Se fosse o primeiro, eles tinham que admirar e ser cautelosos com a mente intrigante de Fujin. Com apenas algumas palavras e ações, Fujin plantou com sucesso as dúvidas da lealdade de Deidara em suas mentes. Claro, o que também foi impressionante foi a velocidade com que Fujin atacou. Nenhum deles percebeu o ataque até que fosse tarde demais para Deidara. A alguma distância, ambos os Zetsu também ficaram chocados. Zetsu branco murmurou: pensar que Fujin poderia matar Deidara em sua presença. Nós o subestimamos. Sua ameaça é extremamente alta. Esta é a segunda vez que um membro da Akatsuki cai para ele. Apenas Kakuzu matou mais. Zetsu negro concordou: mais do que suas técnicas, são suas palavras que são perigosas. Kizami subestimou sua importância. Fujin sentiu o corpo de Deidara caindo e pensou: o futuro já mudou muito. Com Hiruzen sobrevivendo ao ataque de Orochimaru, os antigos Kage sendo selados dentro do Deus da Morte, Kakashi ganhando força rapidamente e cada vila escondida sendo muito mais cautelosa, não há como os eventos envolvendo a Akatsuki permanecerem os mesmos. No mínimo, Yujito, Roshi e Bi não serão capturados tão facilmente. Já que esse é o caso, é hora de eliminar essas pessoas problemáticas. Quanto menos variáveis, mais precisamente eu serei capaz de calcular e fazer planos. Com Kabuto morto, uma das duas forças principais já se foi. Se o caminho de Sasuke mudar e ele não matar Orochimaru, eu o caçarei para garantir que ele não substitua Kabuto. Isso só deixa Akatsuki e o exército de Zetsu branco. Seja pelas minhas mãos ou por outras, tenho que enfraquecer ambas as forças, de preferência eliminar ambas. Claro, o melhor cenário seria se eu pudesse matar Obito aqui. A única questão é, eu posso? Embora seus olhos estivessem selados, Fujin se concentrou nas perturbações espaciais e nas assinaturas de chakra dos membros restantes da Akatsuki. Sem nenhum ataque por perto após a morte de Deidara e com o domínio do vento a alguma distância, Obito decidiu: vou transferir Sasori primeiro. Ele ativou sua habilidade e começou a transferir Sasori para a dimensão Kamui. Ele não estava nem na metade quando de repente sentiu algo e olhou para o lugar onde o pilar de vento que matou Deidara havia pousado. Para seu choque, uma lâmina de vento surgiu do chakra residual naquele lugar e voou direto para ele. Devido à curta distância, Obito não tinha muito tempo. Ele olhou para a lâmina de vento e pensou: então, não é só daquele domínio, mas ele também pode usar seu chakra residual para criar novos jutsus? No entanto, há limitações. Este ataque é muito mais fraco e lento do que o jutsu que matou Deidara. Sem o suporte daquela técnica, ele só pode usar esse truque para lançar um ataque furtivo. A lâmina estava a centímetros de sua garganta quando ele terminou de transferir Sasori e se tornou intangível. Uma risada foi ouvida quando Fujin disse: hehe, eu pude sentir seu medo. Minha análise foi perfeita. Agora então, você vai arriscar escapar também ou quer vingar a morte do seu camarada? Mas novamente a morte dele foi culpa sua, hahaha. Tendo sido enganado uma vez, Obito ignorou as palavras de Fujin assim como Orochimaru fez anteriormente. Em uma voz profunda, Obito disse: ser capaz de usar palavras como armas em tal idade. Eu me lembrarei de você, Suzuki Fujin. Obito entendeu que a risada, a diversão e a excitação de Fujin eram todas falsas. Nenhuma delas representava suas verdadeiras emoções. Eram meros atos para ganhar vantagem na batalha, seja agitando seus inimigos ou ganhando tempo para seu domínio do vento se espalhar pela área. Enquanto Obito abrigava alguns pensamentos de eliminar Fujin, o ataque furtivo com a lâmina de vento o fez perceber o quão difícil seria lutar contra Fujin dentro do domínio do vento. Embora ele não estivesse com medo, ele não via muita razão para se expor demais neste momento. Seu olho direito ativou-se mais uma vez quando ele começou a entrar na dimensão Kamui. Sentindo o que estava acontecendo, as bochechas de Fujin incharam enquanto ele preparava uma bala de vácuo. Obito disse: infelizmente, você não tem mais nenhum chakra residual ao meu redor. Seu domínio do vento vai precisar de alguns segundos para alcançar esta área também. Nenhum dos seus jutsus pode me alcançar a tempo. Os olhos de Obito se arregalaram de repente. A bala de vácuo que Fujin disparou, embora parecesse uma bala de vácuo comum, voou a mais de 10 vezes a velocidade das balas de vácuo anteriores de Fujin. Quando a bala de vácuo chegou bem na frente de seu olho direito antes que ele pudesse se transferir completamente para a dimensão Kamui, uma pergunta surgiu na mente de Obito: por que essa bala de vácuo é tão mais rápida? Ao mesmo tempo, Fujin pensou: embora pareça uma bala de vácuo normal, seu núcleo foi muito modificado por mim. Em condições normais, sua velocidade é o dobro da das minhas balas de vácuo normais. No entanto, é aí que entra a parte divertida.
O jutsu de vácuo normal consiste meramente em ventos fluindo através de um núcleo de vácuo. No entanto, a maneira como criei o núcleo me deixa espaço para adicionar outro componente ao jutsu. Embora seja muito pequeno, é extremamente significativo. Este componente é o fogo. O fogo fornece a velocidade explosiva inicialmente bem semelhante aos propulsores de mísseis ou foguetes. Os ventos então sustentam essa velocidade explosiva por alguns segundos. Essa foi uma inspiração de sorte que tive enquanto trabalhava na liberação de queimadura. Infelizmente, a implementação é bem difícil. Eu a completei há apenas alguns dias, enquanto outros estavam limpando as bases. Modificar os núcleos vácuo restantes levará meses, mesmo com clones das sombras. Além disso, é mais arriscado do que a técnica de vácuo de vento normal devido à presença do fogo. Tenho que prestar muita atenção ao jutsu para garantir que ele não me machuque. Então, é improvável que eu possa usar essa técnica repetidamente. De qualquer forma, ainda é uma técnica excelente para pegar inimigos problemáticos desprevenidos. Agora, seu Kamui ainda é mais rápido do que meu ataque, Obito? Fujin recebeu sua resposta imediatamente. Embora o corpo de Obito tenha desaparecido e entrado na dimensão Kamui, não foi antes de um buraco ter sido deixado em sua cabeça, começando em seu olho direito e se abrindo na parte de trás de sua cabeça.